Nós estamos numa série, basicamente uma minissérie, com 3 mensagens focadas em abordar os términos de ciclos e como a gente deve encarar términos e inícios de ciclos. Na semana passada a gente abordou o tema baseado nas últimas palavras de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, especificamente falando. E ali a gente viu alguns conselhos que Paulo, a gente poderia imaginar que Paulo estaria nos dando. Por exemplo, que saber que ciclo nós estamos, saber olhar para o passado como uma lição e olhar o futuro com expectativa. E também não sermos tão duros. O tempo passa e a gente precisa deixar o nosso coração mais amolecido. Não há lugar para mágoa, não há lugar de nos tornarmos um pouco mais humanos. Alguém pode criticar humanos, sim. Pessoas mais... O ser humano é sensível, ele precisa... ele sabe da sua limitação. Quando eu falo assim, eu sou humano, você está dizendo, eu sei os meus limites, eu sei que eu não sou o super-homem, o super-crente, nós somos pessoas limitadas. E Paulo mostra isso na sua última carta. A gente poderia ter olhado para alguns homens que fizeram a diferença, e a gente tem aí homens que marcaram a geração um pouquinho passado de John Stott. Ele fala assim que, falando sobre finalizar com excelência, ele diz assim, o chamado cristão é para servir até o último dia. Então ele está dizendo que o seu chamado, o chamado que Deus tem para a sua vida, não tem tempo, ele vai até o último dia. Não, agora eu parei, agora já estou aposentando. Não, o seu chamado, você pode não estar numa área ou na outra especificamente, mas o seu chamado... o C.S. Lewis, ele fala assim sobre fins e novos começos. Ele fala assim, você nunca é velho demais para estabelecer outra meta ou sonhar um novo sonho. Então, você não é velho, né, pastor Elias? Dá para pôr metas. Às vezes a gente conversa com o pastor Elias, olha, estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Converso com outras pessoas, não há limite de idade para recomeçar. Talvez a forma, o lugar, o meio, o jeito de recomeçar seja dentro das suas especificações, dentro das suas limitações. A gente olha para Martin Luther King e ele diz assim, que quando você for começar um novo ciclo, você suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Mas a gente está olhando e a gente quer olhar o que homens, como por exemplo Paulo, e hoje eu quero abordar a pessoa de Josué, quais os conselhos que Josué, ao estar terminando o seu ciclo, quais foram as palavras e que lições ou que conselhos nós tiramos de tantos outros que a gente poderia ter. Eu vou destacar 4 conselhos que Josué poderia nos dar dentro da longa e marcante história da sua vida, da sua experiência, da sua expertise, das marcas que ele carrega ao longo desses 110 anos, e ele faleceu, e ele escreve o que nós vamos ler próximo da sua morte, com 110 anos. E a gente olha, quem foi Josué? Quem foi esse Josué? E a Bíblia fala que ele foi filho de Num, ele é da tribo de Efraim, ele era auxiliar de Moisés, ele era o general
das guerras, ele era o homem da batalha. Josué é aquele que, enquanto Moisés estava sendo sustentado por Hur e Arão, com as mãos levantadas, quem estava na batalha, quem estava na guerra, quem estava no fervo, era Josué. Então Josué era o homem que ia para frente, caía para dentro, ele era o homem que, enquanto Moisés dava as direções, Moisés era o executor das conquistas. E a gente sabe que foi fundamental a liderança dele na conquista da terra prometida. Esse Josué é um homem de posicionamento, mesmo sem ainda ser o líder do povo de Israel. Quando as 10 tribos quiseram voltar para o Egito, por causa dos gigantes que eles encontraram na terra de Canaã, ele mais Caleb se levantam e falam: nós vamos fazer lanche de gigante, nós vamos enfrentar, eles não serão nosso pão. Josué é essa pessoa que correu o risco de ser apedrejado, porque o povo queria matar Moisés e Arão, apedrejados, e eles se posicionam ao lado do certo, mesmo que isso fosse causar para Josué a sua destruição. Josué é esse homem que foi escolhido para substituir Moisés. Quando Moisés está para... Deus fala, não é Moisés, Deus fala: chama Josué, ele vai te substituir. E se vocês tiverem a curiosidade de ler o texto, eu estava pensando, me colocando no lugar de Josué, porque Deus chama Josué, Moisés, e começa a falar com Moisés e Josué do lado. E ele fala: olha, depois que você partir, esse povo vai ser um povo complicado, eles vão se desviar. E eu fico imaginando passar um serviço desse, né? Não sei quem é do quartel, né? Serviço com alteração, sem alteração. Você ouviu: olha, você vai assumir um povo que vai se rebelar, vai fazer isso, isso, isso. E Deus falando para Moisés: você vai partir, mas quando você partir, o Josué vai estar à frente, mas o negócio para Josué não vai ser fácil. E eu talvez falasse: chama outro. Mas ele assume essa posição. Ele é daquela pessoa que, antes de passar pelo Rio Jordão, ele fala: olha, gente, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E sabe o que acontece? O Rio Jordão seca, e o mesmo milagre que aconteceu no Mar Vermelho, ele também recebe essa unção, né? E aí o Rio Jordão, o seu leito fica seco e eles atravessam em direção à terra prometida. Esse Josué nada mais, nada menos é do que aquele que orou e a terra parou. Na realidade, enquanto a batalha estava acontecendo, ele ora e fala: Deus, que o sol se detenha. Na realidade, naquela época, o conhecimento que eles tinham, eles imaginavam que o sol... Mas ele fala: que o sol se detenha no seu lugar e a lua também. E sabe o que acontece, gente? A terra para de girar por conta da oração de Josué. Esse é o homem que acho que deve ter alguns bons conselhos para a gente. Não é? Acho que ele tem um pouco de credibilidade para nos passar alguns conselhos. E a gente quer pelo menos 4 desses conselhos. E o primeiro deles é: não se esqueça do Deus a quem você serve. Ele chama os anciãos, ele chama a liderança representativa, ele chama as pessoas que são aqueles que vão conduzir as tribos, as 12 tribos. Ele vem e ele fala algo muito importante. O verso 23:3, ele diz: e vós tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas essas nações por causa de vós, porque foi o Senhor,
vosso Deus, que batalhou por vós. Ele está dizendo, vocês estão vendo, não se esqueçam de que Ele foi quem fez isso. Cerca de 12 vezes no capítulo 23, você vai encontrar Josué falando, o Senhor vosso Deus, o Senhor vosso Deus. Ele está enfatizando que Deus é quem fez as coisas. E ele está falando, não se esqueça que foi Deus que por causa da graça, por causa da bondade dele, ele olhou e falou assim, eu vou fazer isso por esse povo. Não se esqueça do Deus a quem você serve. Talvez no final da jornada, ele ouvindo, lembrando-se de que Deus havia falado para Moisés, esse povo vai se esquecer de mim. Ele quer enfatizar, falou, olha, não se esqueçam. E eu quero dizer para vocês que nós terminamos ciclos, começamos ciclos, nós estamos encerrando o ano, como a gente brinca, já acabou, né, Fábio? Né, Tiago? O ano já acabou, mas, na realidade, acabou, mas está começando outros ciclos, a nossa vida, tem gente, né, começando ciclos novos, tem gente terminando, estamos indo em formaturas, estamos indo em festinhas de escola, estamos planejando o amigo secreto da empresa, nós estamos pensando o que nós vamos fazer futuramente, nós estamos planejando, agora terminei meu curso, o que eu vou fazer, agora eu estou mudando de empresa, eu estou, né, e vou ficar no ministério, vou sair do ministério, e é esse lance, e a gente começa a pensar, o que eu devo fazer? Primeira coisa, não se esqueça do Deus a quem você serve. Você não pode deixar, a nossa memória é muito afetada. E normalmente a nossa memória ela precisa ser convertida. Sabe por quê? Quantos de nós nos lembramos das coisas, eu tenho falado isso algumas vezes, nos lembramos das coisas que nos fizeram de mal. Como que isso gruda na gente? Agora, a bondade das pessoas em relação a nós, parece que nós não temos. Nós sabemos, como terapeuta que fiz, quanto da memória das pessoas é afetada por traumas. E aí tem muita gente passando por acompanhamento terapêutico, psicológico, por conta de memórias ruins que ficaram interiorizadas, guardadas. Mas eu fico pensando, será que ao longo de toda a sua vida não teve memórias boas? Ninguém fica traumatizado com memórias boas. Eu queria vir no psicólogo aqui porque eu estou tão traumatizado porque as pessoas foram tão boas comigo que isso está me deixando doente. Acontece isso? A gente só acontece da gente, aquela pessoa fez isso, me esqueceu, me xingou, me agrediu. E esse conteúdo é o que marca a vida da pessoa, a memória da pessoa, e ela vai carregar aquilo. Agora, a grande quantidade de coisas boas que acontecem na nossa vida, a gente tem uma dificuldade de nos lembrar. E por isso que Josué está falando, lembre-se do que quem é seu Deus, lembre-se de como o Senhor vosso Deus fez isso. Não tire da sua mente a boa mão do Senhor que o conduziu até aqui. Você vai começar um novo ciclo, lembre-se de que até hoje o Senhor está te acompanhando. E é o mesmo Deus que acompanhou nesse ciclo, é o Deus que vai acompanhar vocês no novo ciclo. Mas a nossa memória, ela é muito afetada. Ela precisa ser redimida. Ela precisa se converter. Por quê? Como é fácil a gente esquecer das bondades que as pessoas fazem conosco. E como é fácil a gente lembrar do que as pessoas não fizeram. E isso a gente precisa falar assim, muda a minha memória. Que eu possa me lembrar de como o Senhor tem sido bom para comigo. Que eu possa me lembrar como a boa mão dele me sustentou. Aconteceu, como eu falei na mensagem passada,
dificuldades, lutas, houve trocação, levei umas, dei umas, mas o Senhor me sustentou. Por isso, registre, falei na semana passada, registre a bondade do Senhor, escreva num diário, escreva na sua agenda, escreva no seu celular, escreva onde quer que seja, a bondade do Senhor sobre a sua vida. E dê glória a Deus por aquilo que aconteceu. Não se exalte. Deus encontrou um coração bom em mim, por isso ele não. É como a gente cantou. Logo eu, um terrível pecador, o Senhor me alcançou. Por isso, registre, conte para as pessoas a bondade de Deus sobre a sua vida. Reflita sobre sua história. Pare um pouquinho e pense como foi seu dia, talvez como foi sua semana, e fale assim, olha, vamos tentar lembrar aqui, olha, como foi essa semana foi assim, mas Deus sustentou, Deus me livrou, olha, quase que aconteceu uma tragédia, mas a boa mão do Senhor veio sobre nós, sobre mim. Por isso, não se esqueça do Deus a quem você serve. Quem é esse Deus? É o Deus que te sustenta. É o Deus que anda com você, é o Deus das batalhas, é o Deus que te consola, é o Deus que te dá sabedoria, é o Deus que te livra. Esse é o Deus. Temos aí, e aí ele começa a enumerar, se você ler esse capítulo 23 e também 24, você vai ver que ele vai falar sobre Abraão, ele vai falar sobre Josué, ele vai falar sobre Isaac, ele vai falar sobre Jacó, ele vai falar sobre Esaú, ele vai falar sobre Moisés, ele sabe a história dele, ele sabe tudo o que Deus fez. Por isso é importantíssimo você falar, Senhor, converte a minha memória, que eu possa me lembrar sempre de quem é o Senhor. Johnson Ottman é um escritor, é um poeta. Talvez vocês nunca ouviram falar dele, mas muitos da igreja mais tradicional, pessoal da antiga, vai lembrar do verso que eu vou ler. Há 100 anos atrás, mais ou menos, ele escreveu isso. Conte as bênçãos. Aí os mais velhos já terminaram. Quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Alguém pegou essa poesia e transformou numa música mais pop. 1, 2, 3. Ele bebeu desse hino, com certeza, não tem como. Como que é a música? Perco as contas. Por mim. Mas eu sou mais do hino, eu gosto mais de conte as bênçãos. Quantas são recebidas da divina mão? Uma a uma. Dize-as de uma vez. Você há de ver surpreso quanto Deus já fez. Josué está falando isso, gente. Josué está falando, não se esqueça do Deus a quem você serve. Se é um conselho que eu preciso dar no final deste ano de 2024, é falar para essa igreja, falar para a Ibinai, não se esqueça do Deus quem você serve. Não se esqueça do Deus que te conduziu lá na escola, lá no trabalho, lá na empresa, lá naquele momento da consulta, naquele exame, naquele tratamento, naquela perda, naquele cemitério, naquela pós-separação, qualquer coisa. Esse é o primeiro conselho que eu imagino que Josué daria para você, daria para nós. Se ele pudesse falar no finalzinho da vida dele, ele fala, não se esqueça do Deus a quem você serve. E na mesma linha, o segundo conselho que Josué daria, dedique-se mais ao Senhor.
Ele daria esse. O texto de Josué 23:6 diz assim: esforçai-vos para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro de Moisés, no livro da lei de Moisés, para que dela não vos desvieis nem para a direita, nem para a esquerda. Uma coisa é certa, você que conhece a Deus, Ele exige, Ele espera de você que você se esforce um pouco mais. Ele quer que você se dedique um pouco mais. Na realidade, Ele quer que você se esforce muito mais. Dedique-se mais ao Senhor. A minha pergunta é, a sua dedicação ao Senhor, como é que está? E eu estou falando de dedicação ao Senhor. Eu não estou falando através da igreja, através do ministério, mas como é que está essa relação com Deus? Dedique-se mais a estar próximo dEle. Dedique-se mais a servi-lo. Dedique-se mais. Esforça-te. Quando Josué foi chamado, Deus fala para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Se esforce, seja corajoso. E talvez Josué, diante dessa realidade, está falando para o povo, os anciãos e todas as pessoas que ele está comunicando. Ele está dando uns conselhos. Olha, uma coisa é certa, você precisa se esforçar para se dedicar melhor ao Senhor. Eu não estou falando de obras, porque para acesso a Deus, Jesus já pavimentou o caminho através da sua morte, através da ressurreição. Ele de graça nos deu o acesso, como Hebreus diz, né? Entremos corajosamente, confiadamente na presença pelo novo e vivo caminho que eu abri através do meu sacrifício, da minha carne, da minha morte. Por isso, o chamado que Deus tem para nós é esse. Dedique-se mais, aproxime-se mais, achegue-se mais ao Senhor. Esforce-se para guardar e cumprir. O Moody, ele tem uma frase muito conhecida, que ele diz assim: esse livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Quando eu falo em viver uma vida dedicada, eu estou falando viver uma vida em santidade, é viver uma vida mais próxima de Deus, é viver uma vida lutando contra o pecado, confiado na graça, no sangue do Senhor, derramado ali na cruz do Calvário. Mas cuidado porque a gente, ao vivermos a nossa vida diária, a gente precisa tomar cuidado para não se tornar inimigo de Deus. Como que a gente se torna inimigo de Deus? Tornando-se amigo do mundo. Mas, pastor, e eu sou gente que eu quero que a igreja esteja no meio do mundo. Pregando o evangelho, testemunhando, exalando o bom perfume, iluminando as trevas, curando os feridos, libertando os cativos. Mas a gente corre um grande risco, e o Eugene Peterson fala sobre isso. O grande perigo que nos ameaça o tempo todo é que, se adquirirmos intimidade com nossa cultura, perdemos a intimidade com Deus. E a gente está vivendo, às vezes, hoje, uma contextualização muito grande. A gente corre para ser um cara legal na escola, é o crente da hora, o crente contextualizado, conversa sobre tudo. Eu acho super, e eu incentivo todos a fazerem isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para que aquilo não entre tanto na nossa vida, que a gente se perca e perca a nossa identidade. Dedique-se mais ao Senhor, esteja mais próximo do Senhor, esforce-se para cumprir e viver aquilo que Deus está falando. Né? Porque existe assim, Paulo lá em 2 Coríntios 7:5, ele fala, existe combates por fora, mas existe temores por dentro. Romanos 12, ele fala assim que a gente deve viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Devemos reconhecer que servir a Deus
nós só vamos servir a Deus por causa do amor que Ele deu por nós. Né? E por isso, o segundo conselho que eu imagino que Josué daria, fala, olha, entregue-se mais ao Senhor. Entregue-se mais ao Senhor. Dedique-se mais ao Senhor. Busque mais intimidade com o Senhor. Procure fazer, não para que o pastor, o líder, alguém veja e dê elogios para você. Tem gente que enquanto não pararam de elogiar você, pararam de pôr você no altarzinho, lá você já perdeu. Então agora eu não vou mais servir, tal. Quem você deve agradar? Quem é você que você deve agradar? Quem? Dedique-se mais ao Senhor. O salmista diz assim, Salmo 116, 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Nós somos devedores a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. E por mais que eu dê a minha vida, dê o meu tempo, dê os meus recursos, dê todas as minhas habilidades, ainda assim é pouco diante de tudo que o Senhor fez por mim. Deus não te deve nada, você deve tudo para Ele. Então, tem gente que fala assim, olha, pastor, às vezes a gente cobra algumas pessoas, você precisa aparecer na igreja, parece que a gente fica pedindo, por favor, pelo amor de Deus, vai cultuar Deus. Você tem que tomar vergonha na cara, meu irmão. Porque isso não é coisa de uma pessoa que tem compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus tem alegria de estar juntos com a igreja, juntos na célula, servindo a Deus, servir a Deus com alegria. E apresentai-vos a Ele com cânticos. Dizei que o Senhor é bom. Por isso é importantíssimo. Esforce-se. Preciso de esforço? Preciso. Eu preciso acordar cedo para vir na escola bíblica. Eu preciso abrir minha casa, talvez, para receber um dia a célula. Eu preciso, talvez, acompanhar alguém no discipulado. Eu vou ter que mudar a minha agenda. Eu vou ter que investir na vida de alguém que está precisando de recursos. Eu vou mudar, porque eu vou me dedicar mais, eu vou me esforçar mais. E Josué está chamando esse povo para se esforçar, para servir mais ao Senhor. Ainda talvez seja pouco o que você está fazendo. Ainda talvez seja para outras pessoas que você está fazendo. E eu estou dizendo, você tem que fazer para o Senhor. Dedique-se para o Senhor. Faça melhor para o Senhor. E Josué está chamando esse povo e falando, esforce-se. Fique firme. Fique firme para guardar, para servir. Olha o que a lei de Deus diz e viva dentro desses princípios. Terceiro conselho que talvez Josué desse para nós, se a gente pudesse imaginar, ou extraindo do que ele disse, não se afaste de Deus. Parece a mesma coisa, mas busque mais a Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você se afasta das coisas que... Só que às vezes a gente está, entre aspas, acreditando que estamos próximos de Deus, na realidade a gente está próximo da religiosidade, da estrutura eclesiástica. Vamos lá, Josué 23, 8 diz assim, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Ele está dizendo, se apegue ao Senhor, não se afaste de Deus, não se afaste. Sabe que a pior coisa, né, e se você ler o texto, eu recomendo que vocês leiam 23 e 24 de Josué, ele vai falar, olha, se vocês se abandonarem, vocês vão perder a força, vocês vão ser capturados novamente pelos inimigos, vocês vão sofrer com isso. Mas o pior sofrimento de alguém que se afasta de Deus, sabe qual é? Perder a presença do próprio Deus.
Porque tem gente que com medo, porque se eu me afastar de Deus, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder minha saúde. Se eu afastar de Deus, aquela pessoa que está armando contra mim, o diabo vai me assolar, Eu quero dizer para você que a pior coisa para você se afastar se você se afastar de Deus, é perder a presença dEle, é perder a comunhão com Ele, é perder a intimidade com Ele, é isso. Porque ainda assim, se você olhar para a história lá de Moisés, Deus quis se afastar de Deus, do povo, falou: olha, não aguento mais, vocês estão pecando demais. Moisés, vai, eu vou mandar um anjo, vocês vão receber todas as bênçãos, mas a minha presença não irá com vocês. Moisés falou assim: olha, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Talvez você esteja aqui para receber uma cura, para cumprir, para dizer que está em ordem com a sua vida religiosa. Não sei por que você está aqui hoje. Mas talvez você esteja aqui hoje, aqui dentro, desviado de Deus, afastado de Deus, embora esteja no meio de uma igreja. Porque afastar-se de Deus não significa que você não está longe das estruturas religiosas que o cercam. Por isso que ele diz: não apegai-vos a Deus, se apegue ao Senhor, né? Se apegue, não se iluda com a sua vida religiosa, de cumprimento de cultos e de trabalhos. E Deus não está nesse lugar. Deus não está na sua vida religiosa. Deus não está nessa vida religiosa. Não se iluda com a sua vida religiosa. Deus não está nela. Deus está numa vida de verdadeira adoração, de autenticidade, de entrega, baseado no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, no caminho que Ele abriu, que o véu se rasgou. É através disso que você tem esse acesso a Deus. E aí, a partir disso, a partir da redenção, a partir da gratidão, a partir do momento que você olha, eu não consigo viver sem Deus, eu não consigo viver sem... Aí, você chegou no ponto que Deus quer. Longe de Deus, perdemos as nossas forças. Ele fala isso lá em Josué 23, 10. Se vocês se afastarem, vocês perderão a força para vencer, porque quando você está com Deus, um vence 1000. Ele fala, um israelita vencerá 1000. Mas por que um israelita vencerá 1000? Porque Deus é com ele. Mas longe de Deus, você já está caído. E por último conselho que eu imagino que Josué... Falta o quarto, né? Alguém pulou aí. Sua família é prioridade no serviço a Deus. Josué, ele enfatiza no finalzinho do seu discurso. Josué 24:15. Mas se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis, se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Mas eu e a minha casa serviremos, cultuaremos o Senhor. Você sabe que a gente vai dar conta de tudo que a gente fizer. Você sabia disso? Você sabia, querido, que você vai dar conta de todas as decisões que você tomou? Isso te assombra ou não? O texto de Romanos 14:12, assim cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque as pessoas fazem suas escolhas, e Josué estava falando, vocês escolham a quem vocês vão servir.
os deuses lá do passado, né? Ele está dizendo, escolher os deuses que os vossos pais, e daria uma mensagem só sobre isso, ou os deuses novos, deuses velhos ou deuses novos, vocês escolham, façam suas escolhas, e o que cada um tem que fazer aqui hoje é fazer a escolha, fazer essa escolha, que Deus você quer servir. Uma coisa é certa, não importa que decisão vocês vão tomar, eu não vou seguir vocês, Josué está falando, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, não importa se você está adorando o Deus desse tempo, dinheiro, não importa se você está vivendo uma vida do passado, preso e idolatrando o passado, não importa. Uma coisa é certa, eu estou fechado com a minha família. Eu estou fechado. Nós devemos ser modelos de discípulos a partir da nossa casa. Josué pode sim ser um modelo, porque a partir da casa dele, ele está dizendo, eu e a minha casa não abrimos mão de servir ao Senhor. Ele está dizendo que a forma de que servimos a Deus é a partir da nossa família. Toda a força que vem desse púlpito, dessa pregação, não teria, porque se eu não tivesse uma vida com minha esposa, com meus filhos, a minha casa serve ao Senhor. Ou você vai batalhar para que a sua casa sirva ao Senhor. Você é um intercessor pela sua casa. Você sabe que a prioridade, minha casa ainda não é rendida ao Senhor, mas ela está diante das minhas orações. Eu estou vivendo o Evangelho para que essas pessoas vejam através de mim. Porque o meu primeiro objetivo não é fazer com que vocês sejam bem-sucedidos se a minha casa não for bem-sucedida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham. Eu fico olhando para isso. Tenhamos posicionamento quanto à vida de adoração a partir da nossa família. A tua adoração será transformada na medida em que a sua adoração dentro da sua casa for verdadeira. Se cantamos certo, errado, se foi bom, se não foi ruim, não tem nada a ver. Porque a adoração começa dentro de casa. Você pode cantar desafinado, sem violão, você pode orar, você pode... Né? E tem gente desafinada, hein? Mas ele fecha o olho lá quando está lavando a louça. Né? Aquela adoração é muito melhor do que uma pessoa extremamente afinada, mas vivendo uma vida religiosa. Por isso, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, a partir da minha casa. Você tem que adorar o Senhor a partir da sua casa. E Josué está falando isso sobre, basicamente, o último conselho que ele deu para o povo de Israel, a liderança. Fala, olha, vocês têm que ter posicionamento, mas a partir da casa de vocês. Não idolatre sua família, você sabe disso. Tomem cuidado para isso. Não, né? Tem gente que fala, adorar a Deus é transformar seu lar num lugar de adoração. Queria que você ficasse de pé, por favor. Quem pode? Sabe que Josué é um tipo de Cristo, né? Se você olhar, até a palavra Josué é Jesus, Jesus é Josué, e essa palavra, o Senhor é a salvação. Sabe que Josué liderou o povo para entrar na terra prometida. Jesus nos liderou para entrar na eternidade, Ele nos conduziu. Esse é o tipo de símbolo, que a gente possa ser um símbolo de Jesus, né? Que a vida de Josué traz uma mensagem sobre a pessoa de Jesus, que a nossa vida seja também essa equiparação. Olha, eu estou conduzindo minha casa para o Senhor, igual Jesus conduziu. Eu estou me sacrificando, estou me entregando.
como Jesus se entregou. Efésios nos chama, homens, a nos sacrificar pelas nossas esposas como Jesus se sacrificou. Eu fico olhando para isso. Só é possível nos apegarmos a Deus por causa do sacrifício de Jesus. Só é possível a gente viver essas recomendações a partir do momento em que o meu coração é convertido. Seu coração é convertido, sua mente é convertida, suas memórias são convertidas. Toda a obra foi realizada por Cristo. Toda a obra foi realizada por Cristo. O nosso papel é apenas crermos nele. Como Jesus fez toda a obra, nós não podemos nos vangloriar que nós estamos fazendo alguma coisa. Tudo é pela graça do Senhor. Por isso, sirva ao Senhor com alegria. Faça na sua casa o melhor lugar de adoração e venha para adorar o Senhor com todo o descanso que só alguém que está em dia em casa. Porque às vezes você vem para cultuar junto, mas quantos furos tem na sua casa? Na sua casa não tem adoração. Mas aqui a sua esposa olha, o seu marido olha e fala, nossa, que fervor é esse? Nem ora, nem falam glória a Deus, nem lê um texto bíblico em casa. Mas aqui, a gente precisa viver autenticamente esse evangelho. Por isso, cuidado. Cuidado para não ficar fascinado com a nossa cultura, tão bonita com a nossa cultura, mas ela é impregnada com elementos de pecado, e a gente às vezes embarca nisso. E a gente começa a ser muito contextualizado. Eu tenho visto pastores se desviando, por querer agradar uma linha ideológica, política, e por isso ele vende a sua posição em relação às Escrituras. A gente tem visto pastores se desviando, líderes se desviando por causa disso. Por causa de querer ser uma pessoa alinhada com a cultura. Cuidado! Nós somos chamados para influenciar a cultura através do Evangelho. Um Evangelho que redime culturas. Um Evangelho que transforma e não é transformado pela cultura. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram contaminados. Josué partiu, passou um período, e os povos que estavam naquela terra foram influenciando a cultura e o culto. Mas aí é uma história para... Tome cuidado. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti essa palavra e oramos para que o Teu Espírito Santo venha a nos aconselhar, nos dar direção sobre como devemos andar, Senhor, que a nossa memória nunca se esqueça dos Seus benefícios, de quem o Senhor é e por conta de quem nós estamos aqui hoje, Senhor, ajuda-nos a ser mais dedicados a Ti, Senhor, nos afasta daquilo que, Senhor Deus, vai contaminar e nos prejudicar, nos dá, Senhor Deus, um compromisso forte com a nossa família, Senhor, nos leva a vivermos autenticamente o Teu Evangelho, Senhor. Nós oramos para que o Senhor nos encha de alegria, ó Deus, e que esses conselhos guiem os próximos anos, guiem, Senhor Deus, o início de 2025, guiem, ó Deus amado, as nossas decisões sobre trabalho, sobre escola, sobre relacionamento, Senhor, que nós sejamos guiados pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, dá-nos um coração convertido, sensível, para fazer segundo a Tua vontade, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, nós queremos te dizer, Senhor, Tu és santo.
santo é o Senhor. Nós queremos exaltar e que agora, Senhor Deus, através desse cântico, ó Deus amado, nós possamos dizer, Senhor, o Senhor é santo e eu quero ser santo como o Senhor. Quero viver, ó Deus amado, na realidade das tuas expectativas sobre mim. Um povo santo, um povo separado, um povo que vive para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos, em nome de Jesus.